minutinho, vamos lá. Então hoje é o efeito Doppler, tá? A aula de hoje é sobre efeito Doppler. Então vamos falar um pouco dos fatos históricos, bem como as definições, e vamos ver como se aplica esse efeito Doppler no nosso cotidiano, tá certo? Pessoal, é muito comum vocês passarem em uma loja, departamento, e tem um sonzinho lá do lado de fora falando das promoções, tá certo? Observe o seguinte, no momento que você se aproxima, você vai começando a ter um som um pouco mais alto, tá certo? Um pouco mais forte, uma frequência um pouco mais elevada. Você não se interessou na entrada da loja, você continuou a sua caminhada. Quando você se afastou, o que aconteceu com o som? Ele ficou um pouco mais baixo, ficou com uma frequência menor, ficou mais lento, né? Então você passou a não escutar legal, tá certo? Esse fenômeno é responsável por essa, digamos assim, diferença na frequência percebida pelo som, e justamente a diferença entre som grave e agudo é justamente esse cara aqui, ó, efeito Doppler, tá certo? Vamos dar uma viajada nele aqui agora. Então vamos lá. Fatos históricos. 1842, olha cá, século XVIII. Christian Orhan Doppler, tá, descreve esse tal efeito, que inclusive leva o nome dele, tá? Em 1845, Balot comprova esse efeito de maneira experimental, tá? Qual foi a experiência que ele fez? Ele pegou vários trompetistas, tá? Que puxava, colocou dentro de um vagão de uma locomotiva e colocou a locomotiva em movimento, tá? Com isso, ele conseguiu comprovar por meio experimental esse tal efeito, tá certo? Para você ver, a coisa foi tão grande, tão aprofundada, que anos mais tarde, Hipólito Fizeau, ele de maneira individual, de maneira independente, sem ninguém o auxiliar, tá? Ele conseguiu, digamos assim, associar o efeito Doppler às ondas eletromagnéticas. E que hoje em dia, esse cara aqui, ele tem uma aplicação imediata no chamado Doppler colorido, ou computadorizado, né? Tá certo? É um exame que é feito em uma maquinazinha, tá? Então vamos lá. Então continuando, o que é efeito Doppler? Efeito Doppler, pessoal, é o fenômeno que ocorre na mudança, tá, sonora percebida devido ao movimento relativo entre a fonte e o observador, ou seja, a diferença de frequência, tá? Quando eu coloquei esse negócio aqui, ó, movimento relativo, o que vem a ser movimento relativo? Veja bem, a fonte em repouso, a fonte parada e o observador se movimentando. Esse é o primeiro movimento, a primeira situação. Como eu posso ter a segunda situação? A fonte se movimentando e o observador parado. Isso também é comum muito em propaganda daqueles carros de propaganda, tá? Então, quando eles passam falando as propagandas das lojas, aí, tá, dos departamentos, então você está parado às vezes. Então, quando ele se aproxima, o som fica alto, ele para sobre você. A frequência do som sua é igual a dele, o som que você percebe é o que ele está emitindo, e quando ele se afasta, você já começa a escutar um pouco mais baixo. Tá certo, pessoal? Ok? Beleza? Então vamos lá, gente. Olha para cá. Olha o desenho. Então isso aqui é o efeito Doppler, tá? Então você tem a fonte, esse F quer dizer a fonte. Essa fonte pode ser uma buzina, uma sirene, tá? O giroflex do carro de ambulância, de bombeiro, polícia, enfim, tá? Quando ele está... Observe que são círculos concêntricos. O que quer dizer círculos concêntricos? São círculos formados sobre círculos, tá? Então, círculos concêntricos, tá bom? Lembre-se, cada círculo desse equivale a uma fonte, tá? Aliás, cada círculo desse equivale a frente de onda, tá? Tá bom? Então, se é frente de onda, o que quer dizer, na verdade, o comprimento de cada onda. Então, a distância entre esses círculos indica dizer que é o lambda, o comprimento da onda. Ok, pessoal? Aqui você tem algumas características primordiais que eu vou falar lá na frente, tá? Vamos bater um papo logo agora. Ó, quando eu estou me aproximando, a fonte se aproximando do observador, vou colocar aqui, ó. Esse caixinho aqui representa o observador. Quando a fonte se aproxima do observador, eu vou observar que a frequência fica mais alta. Olha cá.
O que é frequência? A repetição da onda, tá? O número de vezes que ela se repete, tá certo? Então ela vai ficando mais alta. Observe que o comprimento da onda diminui, ó, a frente de cada onda sofre uma redução, tá? E consequentemente sua velocidade também reduz, tá bom? A gente vai ver lá na frente. Isso aqui é quando ela está na aproximação. A fonte se aproxima do observador. No momento que a fonte se afasta do observador, eu vou ter uma frequência mais baixa, frequência menor. Então, o comprimento da onda passa a ser maior e a velocidade dela também passa a ser um pouco maior, tá certo? Bem maior que antes, tá? Lembre-se, cada círculo é uma frente de onda. Se é uma frente de onda, então é ele que determina o comprimento da onda, beleza? Agora, galera nossa, lembra quando eu falei no começo do movimento relativo? Fonte parada, observador em movimento, fonte parada, tá? Fonte e observador parados é agora. Vamos ver as principais características, tá? Desses três movimentos aí que são chamados relativos. Fonte e observador em repouso. Tanto a fonte quanto o observador, ambos estão em repouso. Fonte parada, observador em repouso. É como se tivesse assim, ó, uma loja, você está esperando alguém e está escutando aquele som, a propaganda da loja, tá? A frequência do observador é igual à frequência da fonte. Então não há mudança de frequência, tá? As principais características são essas. A frequência se torna-se iguais, porque não há uma mudança de nada. Lembre-se que a frequência depende da fonte, né? Está originando. O comprimento também não varia, tá? Você não tem um comprimento, ó. Os círculos, as frentes de ondas são iguais, elas são todas iguais, tá certo? E a velocidade, consequentemente, não muda. Ó. Se a frequência não muda, o comprimento não muda, então a velocidade não muda. Ok, pessoal? Certinho? Pronto, pessoal. Então vamos lá, né? Agora vamos ver o seguinte, tá? Preste atenção. A partir de agora, a gente fez um estudo, agora fonte e observador em movimento. O que é que vai ocorrer aqui? Olha para cá para o desenho. A fonte, sentido de movimento é para o lado direito, então aproximando, eu estou indo mais para perto, tá, do meu observador. A fonte está se aproximando do observador e vai apresentar algumas características. A principal é o aumento da frequência percebida, tá? Então você vai perceber um som mais alto, tá certo? Uma repetição mais forte, tá? Segunda característica, o som é agudo. A partir de agora o som é agudo, tá? Por quê? Porque eu vou ter uma frequência elevada. Toda vez que a frequência for elevada, o som vai ser agudo. Comprimento e velocidade, nesse caso, sofre uma redução, tá bom? Olha, na medida que você se aproxima, a frente da onda vai ficando cada vez mais curta. Ó. Eu vou tendo um encurtamento da frente das ondas. E, consequentemente, como a frente de uma onda é o comprimento dela, então há uma redução. Beleza? Vamos lá. E esse outro aqui no afastamento, galera? O som chegou até a mim, tá? Me viu e depois foi embora. No momento que ele vai se afastando, o que é que ocorre? Ocorre o seguinte, o aumento do comprimento, a frente de cada onda dessa vai aumentando sua distância, seu comprimento, tá? Consequentemente, a velocidade dela também tende a aumentar, tá certo? E vamos ver o que é que acontece aqui. Ó, as principais características no afastamento. Na aproximação, ele se aproximando, as características são essas três aqui, ó. Frequência aumenta, o som fica agudo, tá? E o comprimento e a velocidade diminui. No afastamento, acontece o processo inverso. A frequência diminui, a frequência percebida vai reduzindo, você passa a não escutar de uma maneira mais intensa, tá? Vai escutando de maneira menos intensa. O som fica grave, tá? E a velocidade e o comprimento da onda sofre um aumento, tá certo? Então, ocorre o aumento do comprimento da onda. Beleza, pessoal? Vamos para agora equacionar, tá? Essa equação ela requer observação. Equação característica. Então, a equação característica vai ser essa aqui, ó. A frequência da fonte vai ser igual à frequência do observador multiplicado velocidade do som no ar, mais ou menos. Galera, circula esse mais ou menos aí. Mais ou menos velocidade do observador, não é inicial, do observador, sobre velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. De novo, circula esse mais ou menos. Tá certo?
Aí eu vou colocar cada um desses, ó, FF, frequência da fonte, FO, frequência do observador, tá? VO, velocidade do observador, o que tiver O é observador, o que tiver F é fonte. Velocidade da fonte e a velocidade do som, não se preocupe, ela é constante. No ar, ele equivale a 340 metros por segundo, tá certo? A observação que eu quero falar para vocês é essa daqui, ó. Preste atenção, ela é bem tranquila. Eu vou apagar aqui justamente para mostrar essa observação para vocês, tá? A observação vai ser no sinal ali, tá certo? Então vamos lá, vamos ver o que é que ocorre no sinal. É o seguinte, você tem mais OBS, coloca assim, observação, 2 pontos. No numerador, coloca assim, ó, o sinal do numerador. O sinal do numerador, 2 pontos. Ele vai ser positivo quando ocorrer a aproximação. Se ele for se aproximando, tá certo? Então, aproximou, o sinal passa a ser positivo. Quando ele estiver se afastando, tá? Na aproximação, sinal do numerador, a parte de cima. Positivo na aproximação e negativo no afastamento. Tá ok, pessoal? Então, lembre-se, na aproximação fica positivo, no afastamento ele fica negativo, tá certo? Tá bom? Agora, o sinal do denominador. O sinal do denominador. O que é que ocorre no denominador? Preste atenção. Ele vai ser positivo quando ele estiver se afastando. Afastamento. Coloca assim, afastamento. No afastamento, o denominador passa a ser positivo. Tá certo? Aí ocorre... e já na aproximação, ele fica negativo, ó, na aproximação. Tá certinho, pessoal? Não é simplesinho com esse macete? Então vamos lá, repetindo. Eu vou usar o positivo quando ele estiver aproximando. O texto disser que a fonte se aproxima do observador, é positivo, e embaixo passa a ser negativo. Tá? Agora tem um detalhe. Ó, eu vou colocar esse detalhe aqui, ó. Toda vez que a velocidade de sinal qualquer um dos dois for igual a 0, quer dizer que ele partiu do repouso. Partiu do repouso. E quando a velocidade final for igual a 0, quer dizer que ele parou. Certinho? Então eu posso dizer brevemente a vocês, ó. Eita, agora demonstra. Quando eu disser a vocês que quando estiver em repouso, o observador e a fonte, a frequência do observador vai ser a mesma da fonte, por aqui, ó. Se ele tiver em repouso, velocidade do observador é 0, velocidade da fonte é 0. Tchau para os dois. Velocidade do som, sobre a velocidade do som dá 1. Então sobra a frequência da fonte igual a frequência do observador, tá certo? Casou aí legal, tá? Agora, quando ele disser a velocidade da fonte ela é 0, ele partiu do repouso, então ela é 0, ó. Velocidade da fonte é 0. Tchau para ele. O observador está parado e a fonte está se movimentando. Então você vai ter velocidade do observador 0 e a velocidade da fonte funcionando. A brincadeira começa agora, tá? Exemplo 1. Primeiro exemplo. A frequência de som emitido pela sirene de uma certa ambulância é de 600 Hz. Um observador em repouso percebe a ambulância como sendo 640 Hz. Pessoal, a gente vai separar os dados aqui bem direitinho para você entender, tá? Considere que a velocidade da onda emitida é na casa de 1.200 km por hora e que não há obstáculos entre o observador e a ambulância. Determina a velocidade da ambulância, tá? Para determinar a velocidade da ambulância é simples, tá certo? Olha só, a frequência aparente. Quanto é a frequência aparente, galera? Quando é que você está escutando? A aparente é o que você está escutando, tá? É de 640 Hz. Lembre-se, como é a aproximação, a aparente vai ser maior que a da fonte. E a frequência da fonte vai ser de 600 Hz. A brincadeira começa aí agora, tá certo? A velocidade inicial, a velocidade do observador, ela é 0, porque ele está em repouso.
Toda vez que ele estiver em repouso é zero. Se a fonte estiver em repouso, ela é zero, tá? E a velocidade do som, ela é de 1.200 km por hora. Ela equivale aproximadamente, pessoal, 340 metros por segundo. Então faz. Você pode trabalhar em quilômetro por hora e metro por segundo, tá? A velocidade da fonte, ou seja, da ambulância, eu não sei quanto é que ela vale. Tá certo, galera? Então vamos lá. Frequência aparente, ó, é a frequência que eu vou escutar, é igual à frequência da fonte que multiplica velocidade do som. Ele está se aproximando ou se afastando? Se aproximando, então é mais a velocidade do observador sobre velocidade do som menos a velocidade da fonte. Por que esse mais aqui? Porque ele está se aproximando. Esse cara vai ser zero porque ele está em repouso. Se ele está em repouso, a velocidade do observador é sempre zero, tá? Porque está em repouso. Colocar só os valores aqui, galera. Frequência aparente, 640, coloca aqui, 640. Frequência da fonte, 600 e multiplica. Velocidade do som é de quanto? Isso, ó, 1.200 mais zero sobre 1.200 menos a velocidade final. Ou seja, final não, a velocidade da fonte, né? Eu vou cortar o zero da direita com o da esquerda, está multiplicando e passa dividindo. 64 dividido por 60 é igual a 1.200 sobre 1.200 menos a velocidade final. Pessoal, eu posso cortar esse zero com esse aqui? Não, porque estão em diagonal. Eu posso cortar os dois zeros de baixo e os dois de cima? Também não, porque aqui é menos, tá? Então o que é que eu faço? Produto dos meios, produto dos extremos. Aplicando aqui, ó, a lei das proporções, tá? Então vai ficar 64 vezes 1.200, vai dar 76.800, menos a velocidade final, 64 vezes final, igual a 1.200 vezes 60, 72.000. Prontinho. Tá positivo, vai para lá, negativo. Ó. Letra de um lado, número do outro, né? Menos 64 vezes final é igual a 72.000 menos 76.800. Essa continha de cabeça o cara faz, né? Ó. Menos 64 vezes final é igual a menos 4.800. V final é igual a 4.800 sobre 64. Menos, né? Menos por menos mais. E quando você dividir 4.800 por 64, vamos obter a velocidade da ambulância como sendo 75 km por hora. Certinho, pessoal? Beleza? Olha lá, número 2. O número 2 é o seguinte: um ciclista aproximando-se, apaixonado, né? Se aproxima com velocidade de 36 km por hora da casa de sua amada. Que observa parada na janela. Ela está paradinha na janela, tá? Olha, fonte parada, a fonte movimentando e o observador parado. Ao avistar a moça, o ciclista dá uma buzinada, emitindo um som de 600 Hz. Use a velocidade do som como 340 e determine a frequência percebida pela moça, tá certo? Então, quando ele chega a avistar a amada, ele dá uma buzinada no som, tá bom? Então, vamos lá, vamos separar os dados agora. O segredo é esse, vamos separar os dados, certinho? Coloca assim, ó, a frequência aparente, frequência que a pessoa vai escutar. Qual é a frequência aparente? Isso, a frequência aparente, coloca aqui ela, cadê ela? Não tem, é o que ele quer. Frequência percebida pela moça, tá? A frequência da fonte, no caso, a frequência percebida, ela está escutando quanto? Quanto ela está escutando? Que é a da fonte, é a frequência da fonte, FF. Então, vai ser de quanto? Cadê? 600 Hz. Nesse caso, a velocidade do rapaz é de 36 km por hora, dividido por 3,6, vai dar igual a 10 metros por segundo. Por que, Marcos, faz isso? Porque como ele deu a velocidade do som de 340 metros por segundo,
Então é natural que eu faça essa mudançazinha, tá? Tá certo? E aí, basicamente, encerrado aqui, ó. Quer ver só? O que é que eu quero achar? A frequência da moça, não é? Então vamos lá. A frequência aparente, ó, é igual à frequência da fonte que multiplica velocidade do som. Ele está se aproximando, positivo, velocidade do observador, sobre velocidade do som, menos a velocidade da fonte, que é zero. Tá certo? Ele buzinou, olha, presta atenção, porque é zero. Porque ele buzinou. Ele não vai ficar buzinando e vai embora. Ele buzinou, ela escutou e ele parou de buzinar. Aí então a velocidade da fonte passa a ser o quê? Zero. Tá bom? Então vamos lá. Frequência aparente é igual à frequência da fonte, 600, que multiplica velocidade do som. Quem é a velocidade do som? 340 mais 10 sobre 340 mais 0, menos 0. Ó, menos 0. Frequência aparente é igual a 340 mais 10, 350, e vai ficar 600 vezes 350 sobre 340. Pessoal, multiplique e depois divide, tá? E aí você vai chegar numa frequência aparente de aproximadamente 618 Hz. Multiplica e depois divide. Prontinho, só isso e mais nada. Certinho, pessoal? Dúvida? A gente para por aqui, tá? Até a próxima.